Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E hoje, para nós adentrarmos aqui as questões de hoje, que estamos falando sobre nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, sim, eles mesmos. Então, nós vamos fazer a nossa prece de gratidão e já vamos agradecendo ao nosso anjo da guarda, aos mentores que nos acompanham nessa jornada terrena, a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto de luz, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos. Obrigada, Mestre. E agradecemos a Deus pela oportunidade terrena de estarmos aqui. E com muito respeito e gratidão, adentramos as questões de hoje, rendendo graças a Deus. Gerson vai fazer para nós a 496. Vamos seguindo aqui, na 496. Pergunta: o espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Resposta: os bons espíritos não fazem jamais o mal. Deixam que o façam aqueles que tomam o seu lugar. Então, acusais a sorte pelos infortúnios que vos acabrunham quando é vossa a falta. Então, assim, né, os espíritos, eles não têm, eles não fazem o mal. O que acontece é que nós, encarnados, damos espaço para outros chegarem. E aí culpamos a sorte, né? Como a resposta aqui do Espírito da Verdade. Mas, assim, então, o que a gente viu? A gente viu que os espíritos protetores, eles são espíritos um pouco mais elevados do que a gente, né? Não são aqueles super espíritos, né? Estão em evolução também, igual a gente. E como eles são mais elevados, para nós estarmos em sintonia com eles, né? é, a gente tem que estar numa frequência compatível a deles, né? Estando numa frequência compatível, a gente sempre vai estar ao lado deles. Então, quando nós nos desviamos desse caminho, dessa frequência, não é que ele nos deixa, nós é que perdemos o contato, porque nós é que estamos fora da sintonia, não é ele que nos deixa, né? Nós é que saímos da frequência. E, e um espírito protetor, ele nunca vai desejar o mal. Nunca vai desejar o mal. Então, assim, por exemplo, né? É, a gente, uma pessoa que ajuda muito uma outra pessoa e não vê resposta, né? Dessa outra pessoa, tipo, eu ajudo tanto ela, mas ela não me reconhece, ela não muda suas atitudes, enfim, um sentimento meio de ingratidão, de impotência, de que tudo que está fazendo não está dando certo. Então deixa esse cara de lado, né? O espírito protetor é um espírito elevado, ele não tem esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento seria um espírito mais inferior, um espírito em evolução. Não existe mágoa, né, para um espírito superior. E assim, os espíritos, eles, além de não se magoarem,
eles têm a paciência, de respeitar o nosso livre-arbítrio, né? Então, se a gente está navegando em frequências inferiores, livre-arbítrio, eles vão estar lá na outra frequência nos aguardando, estando à disposição. Quando nós retornarmos, aí volta aquela sintonia, né? Então, quando, quando nós elevamos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos desejos, né? Quando a gente tem comportamentos mais apropriados, quando, por exemplo, agora no nosso estudo, quando a gente faz uma oração, né, de agradecimento de estarmos aqui, esse momento a gente eleva as nossas frequências. E é o momento que a gente se encontra. Estamos aptos a nos encontrarmos, né? Então, assim, de forma resumida, nós é que saímos da faixa. Eles continuam aqui, onde deveríamos estar, nós é que flutuamos aqui em faixas inferiores e, por vezes, aqui culpamos a sorte, né? Foi isso que eu entendi. Interessante isso que você falou, Gerson, porque o espírito protetor não tem mimimi. Ai, magoei, né? Vou te É, abandonar. Não tem essa. Então, porque é diferente de nós. A gente já viu que o espírito protetor, ele já está um grau mais elevado que nós. Aqui a gente ainda se magoa pela ingratidão. A gente fala assim, eu não te disse que é esse o caminho? Por que que você foi por esse? A gente ainda fala assim, ah, quer saber? Vou te abandonar. Eu não vou mais te aconselhar, não vou mais te ajudar, porque você insiste em ir por esse caminho. Só que o espírito protetor, ele não age dessa forma, mas ele vai ficar esperando ali o nosso retorno. O que que é o nosso retorno? É nos conectar através da oração e pedir mesmo ao espírito protetor, né? Então, assim, é muito interessante essa pergunta aqui que Kardec fez, porque por vezes a gente negligencia o nosso anjo da guarda. A gente acha que de repente a gente foi por um caminho que não era o mesmo que o anjo da guarda nos intuía, nos inspirava, e ele se magoou e nos abandonou. E aí agora estamos indo por um caminho tão tortuoso, tão cheio de espinho, e não é isso. Então, por nossa rebeldia mesmo, a gente acaba culpando o anjo da guarda, né? Você está me guiando para esse lado, mas não é. O que que acontece? A gente abre a portinha das nossas mazelas e aí a gente vai ficar ouvindo mais quem? Os espíritos inferiores. Então é pelo motivo de nós abrirmos a nossa portinha para ficar atento aos espíritos inferiores e nem os espíritos inferiores, eles conseguem também nos direcionar tanto naquele caminho. É pelo nosso livre-arbítrio. Porque tanto o inferior como o superior, eles vão nos instruindo, vão nos intuindo, vão nos inspirando. Mas quem decide somos nós, através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Então, por isso que a importância de nós sempre estarmos aí constantemente na nossa reforma íntima com as nossas mazelas. Porque só assim a gente vai conseguir sempre o quê? Enxergar aquele caminho reto, aquele caminho que é o bom. E a gente vai estar atento ao quê? Aos bons espíritos e não aos mais inferiores. Não podemos nem comparar com uma mãe, né? Que a mãe também dificilmente vai abandonar um filho, né? Jamais vai pensar em fazer o mal, embora tenha mãe que o façam, né? Uhum. Mas ela se melindra, né? Diferente do nosso anjo de guarda, que nos ama, mas ele está acima, né, do melindre, ele está acima de se magoar por ser um espírito mais elevado.
Uma mãe, normalmente, ela age mais ou menos como o anjo da guarda, mas ela se revolta, ela pode fazer o mal, diferente dele, né? Uma mãe faz o mal quando superprotege o filho. O anjo de guarda jamais iria o superproteger. Ele quer que o filho, que seu, como é que fala? O seu protegido, né? Protegido. Se É. eleve cada vez mais, diferente de uma mãe que não tem essa noção, né? Que às vezes a mãe quer o bem, mas não sabe direito como agir, né? Um bom exemplo. Isso mesmo. Pode seguir, Su. 497. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? Resposta: existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e aproveita, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Bem parecido com a resposta anterior, né? Então, tudo vai depender do encarnado. Somos nós que permitimos. E aí ele se afasta e fica esperando, né, o nosso retorno, fica esperando a nossa vibração se elevar para chamá-lo novamente. Então, a união de espíritos maus se unem. Temos que ter a força para escolher o bem. É aquela história do lobo mau e o lobo bom que você, Meire, sempre coloca. Quem que vamos alimentar? Quem que vamos escolher? A intuição do nosso anjo de guarda ou a intuição dos espíritos inferiores, né, do mal? As lutas do bem e mal, o mal, na verdade, é a ausência do bem. O mal é aquele que ainda não encontrou o bem. Então, a união desses sintomas, dessa sintonia com o mal, também pode ser benéfica. Em que sentido? No sentido que, quando nos unimos, deixamos prevalecer o mal, a treva em nós, o que acontece? É um momento também de aprendizado. Nada é inútil. Deus não colocou nada em vão no mundo. Então, é um momento em que vamos aprender, infelizmente, pela dor, mas vamos aprender. E, por outro lado, também podemos ajudar aquele aquele ou aqueles, né, que estão nos obsidiando. Então, é um momento também de aprendizado. Infelizmente, é um momento pela dor, né? E tudo, né, tudo é a sintonia do amor, mas ainda não aprendemos a amar, e às vezes caminhamos nesse errado, né? E mesmo assim estamos aprendendo. O mal nunca vai vencer o bem. O mal, infelizmente, predomina na Terra, né? Nessa terra de provas e expiações. Pois a lei do amor vai vencer sempre esse mal, embora ele prevaleça ainda no mundo. Jesus foi o maior vencedor disso, o maior que houve na Terra e sempre será, né? Quanto Jesus foi obsediado, quanto ele lutou, né? Inclusive no deserto, né? Com a fome, com o cansaço, e ele não desanimou, e ele não precisava aprender como nós, mas passou também por isso. Então, o amor, ele vai sempre vencer, sim, né? Seja
pelo amor, pela dor, vamos aprender e cada vez mais aprendemos a amar, né? É isso que eu entendi. Essa questão aqui, todas são bem interessantes e é muito bom falar do nosso anjo, falar dos anjos protetores, né, gente? Mas Kardec, ele quer saber, o espírito protetor, ele pode deixar o seu protegido ali, ó, tipo, vai, meu filho, vai, à mercê daquele espírito, né, que o quisesse mal. Então, aqui, vale lembrar mais uma vez que nós não somos abandonados. Nós é que pelas nossas mazelas a gente abandona. Quando você lembrou, Suzelei, da história do lobo mau e do lobo bom, é que a gente tem esse turbilhão aí todos os dias. Não adianta a gente achar que a gente já tá arrumadinho, bonitinho. Quem tá, já tá arrumadinho, bonitinho, perfeitinho, não vive na Terra mais, né? Então a gente tem sim, né? E o que que é o lobo mau, gente? O lobo mau é aquele que tem ali aqueles dentes fortes, aqueles dentes raivosos, que ainda tem ali o ciúme, tem a tristeza, tem a inveja, tem a cobiça, tem a arrogância. Então, aqui é isso que quer dizer o anjo bom, o lobo bom e o lobo mau. É diante das nossas mazelas que a gente ainda não arrumou. A gente não reformou dentro de nós. Por isso que é reforma íntima. Quando a gente carrega a pena de si mesmo, o vitimismo. O vitimismo, gente, é horrível para nós. É uma das nossas mazelas que a gente tem que sair rapidamente. A culpa, o ressentimento, o sentimento de inferioridade. Então, tudo isso que vai sendo derivado do nosso orgulho, do nosso ego. Então, quando a gente vai tratando essas mazelas do lobo mau, que somos nós mesmos, a gente vai adquirindo as virtudes, que são o quê? É o antagônico, é o oposto. O lobo bom é o lobo com seu olhar forte. Ele não vem com a boca raivosa, ele vem com o olhar de alegria, de esperança, de serenidade, de paz, de humildade, de bondade, do perdão, gente. Quantas vezes a gente tem que trabalhar o perdão? Fala assim, mas eu não devo perdão para ninguém. Será? E de outras existências? A compaixão, a harmonia. Então, tudo isso é o lobo bom, mas a gente vai tratando isso. Então, quanto mais a gente se trata, mais a gente se conecta com o alto, mais a gente ouve as intuições e as inspirações que os espíritos protetores nos enviam ali, ó, constantemente. Então, essa questão aqui de Kardec, ela é bem pontual mesmo, porque nós encarnados, quando a gente se rebela, tá naquela rebeldia, a gente não quer saber das influências boas. É como que se a gente colocasse um tampão. A gente coloca um tampão e vai se afinizar com quem? Com a espiritualidade inferior. Porque aí o que, que o espírito vai fazer, o protetor? Ele vai encontrar outros campos de trabalho, gente, porque a espiritualidade não para. Eles estão em constante trabalho, aos encarnados e desencarnados. Então não para. Lembrando lá do nosso lar e o bônus horas. Todo mundo está em evolução, os anjos protetores também estão em evolução, então o trabalho não para. Então, eles vão fazer assim, ok, respeito o seu livre-arbítrio, mas eu tô aqui, é só me chamar. Então, a gente tem que parar de ter vergonha do espírito protetor, a gente tem que parar de achar que está incomodando o nosso anjo protetor. E naquelas situações que a nosso turbilhão de pensamentos fica ali maquinando, é falar mesmo, anjo da guarda, me ajuda aí nessa situação, me dá uma luz. Deixa eu me conectar e faça a sua parte. Se conecte, se abra, né? Mas é isso aí, gente.
Diga-me o que pensa que direis com quem andas, né? No final das contas é isso. Com quem estás, né? Pode seguir, Su. Então, 498. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Resposta: não é por impotência, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai, ele não quer que seu protegido saia das provas, mais perfeito e instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Então, o anjo de guarda, ele pode sim enfrentar, mas ele não quer. Ele deixa, porque é uma prova a ser superada pelo seu protegido. E nessa prova é que vamos crescer, como eu estava falando na pergunta anterior, que se assemelha bastante, né? Ele vai crescer por onde? Pela dor. Ele vai ter que passar pela prova, pela dor, por não ouvir os conselhos, né, do seu anjo de guarda. E é pela dor que vamos nos transformar. E esse aprendizado não é em vão. Ele vai nos inspirar para superarmos essa luta. Em vão, pois é eu que o atrai. É nós que atraímos esses espíritos inferiores pela nossa não sintonia com os espíritos bons. Então, por aí, ele deixa, né? Porque ele poderia enfrentar, mas ele vai deixar para superarmos essa prova. Porque se ele impedisse, seria como enxugar o gelo. Então, ele, por exemplo, ele tiraria esse espírito do mal que está nos atormentando. Ele tira, mas nós vamos atrair mais 10, mais 20, mais 30, pela nossa falta de sintonia. Porque é nós que somos o culpado, né, entre aspas, disso. E o que devemos fazer? Não devemos atrair esses espíritos. A luz não teme as trevas, mas as trevas traz depuração, tanto para o obsidiado como o obsessor, aquilo que eu falei na pergunta anterior. Mesmo pela dor, nada é em vão, vamos aprender, e o nosso obsidiado também, à sua maneira, também vai aprender alguma coisa. Nada é inútil, Deus não permite. Então, se Deus permite que o anjo de guarda nos deixe a mercê, pela nossa própria vontade, de espíritos inferiores, ele aproveita também esse momento para que possamos também evoluir e ajudarmos o obsidiado também a evoluir. E temos que querer sempre melhorar. O trabalho é nosso. Somos sempre amparados, né? Principalmente pelo anjo de guarda, que não nos deixa, se afasta, mas não nos deixou. A partir do momento que chamamos por ele, ele vai voltar. Mas temos que, antes de tudo isso, fazermos a nossa parte, a nossa reforma íntima. Ele não vai fazer o milagre. Esse milagre não existe. Ele vai nos intuir, nos ajudar, mas é nós que vamos ter que caminhar com as nossas próprias pernas, né?
A força dos espíritos inferiores está sempre naquela falta de fé nós, na nossa fé fraca, na nossa fraqueza de quê? De caminhar na boa vontade. E aí, os inferiores é que tomam conta. Aí a gente fica atenta a isso. Então, quando isso acontece, quantas vezes, né? Isso acontece com a gente, de às vezes a gente fala assim, né? Quebrei a cara, né? Fiz umas escolhas aqui que não foi boa. Fui pelo caminho errado. Mas com os nossos erros, a gente aprende. E a gente tem que ter muito em mente, né? Não é porque o anjo da guarda nosso, o nosso espírito protetor deixou. É pelo nosso livre-arbítrio, e aí às vezes eles deixam como uma correção para nós. E a gente mesmo não utiliza essa palavra. Ai, aprendi com o meu erro, né? Aí tem até aquela o restante do ditado, né? Persistir no erro é burrice. Aí já é falta de raciocinar. Então, eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio, porque aqui a espiritualidade está sempre nos apontando. Eles nos assessoram, sim, sempre. Então é só a gente se conectar. Anjo da guarda, falhei, falhei comigo. Me ajuda aí, né? E eles estão. Melhor Diferente, amor, né? Melhor aprender pelo amor do que pela dor. Sim, Mas a escolha é nossa. sempre nós. diferente aquele exemplo que nós demos, né? Dos pais que protegem o filho a ponto de fazer o dever de casa deles, a ponto de pedir a Deus que troque as provas, né? As provações, os pais querem, eles se colocam à disposição para assumir uma dor, uma prova, né, do próprio filho, né? O espírito protetor não faz isso, né? Eles nos É, intuem a não chegar a esse ponto. não chegar a esse ponto. Nos auxilia ao nosso crescimento moral e espiritual. Só vou contar rapidinho um fato que aconteceu essa semana. Não sei que dia foi, porque essa semana aí teve dias chuvosos. E aí minha sobrinha estava indo trabalhar e ela depois mandou um áudio, né? Eu senti até pela vozinha dela que ela estava afoita, né? Tava assustada até. Parecia que eu senti o coração dela bater ali, acelerado. Que ela falou, tia, tá chovendo muito aqui no trânsito. Aí eu desci para ir atravessando ali para chegar na empresa que ela tá trabalhando. E tia, quase que o caminhão me pega. Eu senti o calor do caminhão. A minha sorte, ela falou, a minha sorte é que um homem pegou e me puxou. Eu falei assim, não tenha dúvida que esse homem foi usado pelo seu anjo da guarda. Então agradeça ao seu anjo da guarda. Só estou contando porque é um exemplo simples, porém ninguém está livre desses apuros que passamos. Mas o anjo da guarda, eles nos protegem sim, está ali o tempo todo. Então, olha só, ainda eu falei assim, nesse dia era cedinho, eu estava fazendo as minhas orações e agradeci, anjo da guarda dela. Muita gratidão. Então, a gente também devemos exercer a gratidão também em tudo, para com todos, mas também colocar nas nossas preces de gratidão o nosso anjo da guarda, sim. Porque é um anjo em evolução, mas está sempre ali nos protegendo, com todo o seu amor, com todo o seu carinho. E olha só, gente, chegamos aqui ao final de mais um lindo estudo e que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nosso lar e em nossos corações. Até a próxima semana, com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.